Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será evidências da evolução. Então vamos lá. Como foi que surgiu então a curiosidade dos seres humanos em saber como eles surgiram e de que forma eles evoluíram? Até lá no século XIX, até no comecinho do século XIX, as pessoas acreditavam que cada espécie de ser vivo havia sido criada por Deus, o que nós chamamos de criacionismo, e que assim permanecia imutável ao longo do tempo, que na biologia nós chamamos de fixismo. Então, os naturalistas, devido à sua curiosidade e observação aos seres da natureza, lá no finalzinho do século XVIII, eles começaram a se questionar o princípio da imutabilidade das espécies. Então, eles começavam a se questionar se realmente as espécies eram imutáveis. E assim eles perceberam que alguns animais eles possuíam órgãos que pareciam não ter nenhuma utilidade. As principais evidências, então, da mudança dos organismos, elas foram dadas a partir da descoberta dos fósseis, né? Os cientistas, os naturalistas da época, eles observaram que aqueles fósseis que eles haviam encontrado, que eles haviam estudado, as espécies não existiam mais na Terra. Então, eles entenderam que, a partir daí, que esses animais, eles se adaptaram com o passar do tempo. E assim, eles foram criando teorias, foram fazendo estudos e mostrando a semelhança entre as espécies e a adaptação aos diversos ambientes dos seres. E aí surgiu, então, a teoria da evolução biológica, né? Como vocês podem observar, aqui nós temos uma árvore filogenética, que nós temos a árvore filogenética da vida, em que temos as bactérias primitivas, os primeiros seres que surgiram na Terra, e como elas foram divididas, né? A princípio, como elas eram divididas. E aí, depois de toda essa divisão, de toda a evolução, a gente pode perceber que no começo houve um ancestral comum e que a partir desse ancestral comum foi dividido em 3 árvores genéticas diferentes e que 3 segmentos diferentes também foram divididos em outros subsegmentos e formando os organismos como nós conhecemos hoje, né? Como animais, fungos, plantas, entre outros. Então, a evolução biológica, ela corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos compartilham de um ancestral em comum. E a partir desse ancestral comum, surgiu uma enorme variedade de espécies, como nós encontramos hoje, como a gente observou na árvore filogenética da vida. Então, pode-se dizer que o processo de evolução é um processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir de ancestrais mais antigos, a partir dos ancestrais primitivos. E aí, quem foram os precursores dessa teoria evolucionista? Primeiro, a pessoa que mais teve notoriedade nesse processo de evolução, nessas teorias evolucionistas, foi Charles Darwin. Darwin propôs o darwinismo, que ele, através de estudos em diversos ambientes, em diversos lugares do mundo, ele publicou um livro que chama A Origem das Espécies, e ele propôs, então, a seleção natural. O que seria a seleção natural? Ele falava que as espécies, elas se modificavam ao longo do tempo, Os organismos, então, eles vivem uma luta constante pela sobrevivência e apenas aqueles que mais se adaptam a essas diversidades ambientais são capazes de sobreviver, assim se reproduzir e passar características vantajosas aos seus descendentes, Hoje nós sabemos que a teoria de Darwin ela estava correta, porém Darwin ele não sabia explicar de que forma essas características elas eram passadas pelos seus descendentes. E aí veio outros pesquisadores, um principal que ajudou a reformular, a completar essa teoria de Darwin. E Darwin também falou o seguinte, que não são os organismos mais fortes ou os mais robustos ou os maiores que sobrevivem,
são os organismos que mais se adaptam. Então, não sobrevive o mais forte, sobrevive o mais adaptável. E o que é a adaptação? A adaptação, de acordo com a biologia, ela corresponde ao ajustamento que os organismos apresentam em relação ao ambiente que eles vivem. As adaptações são características mantidas na população ou fixadas nas espécies através desse processo de seleção natural, né? E tem importância relativa, tem uma grande importância na sobrevivência e na reprodução dos organismos. Então, como Darwin ele não sabia explicar como essas características eram transmitidas, foi apenas em 1900, com os avanços genéticos e a divulgação dos estudos propostos por Gregor Mendel, que o darwinismo foi melhor elaborado. E hoje é considerado a teoria evolutiva mais aceita. Então, a união da teoria de Darwin com os estudos de Gregor Mendel resultou na teoria sintética da evolução, que também é chamada de neodarwinismo. E aí, o que eles propuseram, né? Mendel propôs, e em outros estudos já mais avançados também de biologia, de evolução biológica e de genética, que existe 3 fatores que são principais para que um ser ele consiga alcançar a evolução. Quais são esses fatores? A deriva genética, né, que são mudanças aleatórias nas frequências alélicas da população, ou seja, na frequência dos alelos, né, de genes dentro de uma população. A deriva genética ela reflete o papel que o acaso desempenha na probabilidade de um indivíduo sobreviver e se reproduzir. Então, em uma população que os indivíduos eles são acasalados ao acaso, é a deriva genética que vai mostrar qual a probabilidade desses indivíduos sobreviverem, né? E passar essas características por gerações. Nós temos as mutações que correspondem ao processo, né, onde qualquer alteração no material genético de um organismo pode originar uma nova característica. Essa nova característica pode oferecer alguma vantagem ao indivíduo. O alelo tende, então, a ser preservado pela seleção natural. Então, o processo de mutação ele não ocorre do dia para a noite. Geralmente demora milhões de anos, né? Demora muito tempo para que esse processo ocorra. E aí, caso essa mutação, né, que ocorre lá no nosso material genético, que pode ocorrer desde uma simples troca entre os nucleotídeos até uma fita de DNA modificada, caso isso ocorra e seja vantajoso, né, para o meio, para o organismo, a seleção natural tende então a preservar essa mutação e essa mutação vai ser passada para os descendentes. E aí nós temos a seleção natural, né, que já foi falado, que é o mecanismo que seleciona, que escolhe os indivíduos mais adaptáveis. E assim, eles têm a chance de sobreviver, se reproduzir e transmitir essas características desejáveis aos seus descendentes. E aí, quais são, então, as evidências da evolução, né? O que mostrou para esses naturalistas que existia, então, um ancestral comum? O que fez esses naturalistas a pensarem nessas teorias evolucionistas? Primeiramente, foi a descoberta dos fósseis, né? Então, através da paleontologia, diversos fósseis foram analisados, mostrando formas de vidas passadas que não existem mais ou que se assemelham aos seres vivos atuais. Então, foi dessa forma que tudo começou. Foi dessa forma que os naturalistas começaram, então, a trabalhar, né, a estudar em cima dessas teorias, formular essas teorias evolucionistas. E outra evidência muito importante também é a comparação anatômica. Como os naturalistas antes, eles geralmente estudavam com cadáveres, né? E também dissecavam animais, eles puderam perceber que a anatomia de alguns organismos diferentes podia, então, ajudar a mostrar esse processo evolutivo. Observem na figura a mão de um humano e a mão de um gorila. É semelhante, né? A diferença é que a mão do gorila é maior. Mas observem que a mão, o formato dos ossos, a disposição desses ossos é muito semelhante. E aí nós temos também os órgãos homólogos, né? Que eles observaram que eles possuem a mesma origem embrionária e estrutura anatômica,
porém com função diferente de acordo com cada organismo. Por exemplo, a baleia, né, possui uma nadadeira, mas vejam a estrutura óssea. A estrutura óssea é muito similar. E também nós temos os órgãos análogos, né? Esses órgãos análogos, eles têm origem embrionária e estrutura anatômica diferente, porém possuem a mesma função em cada indivíduo. Como, por exemplo, como vocês observam, as asas de um beija-flor ou de uma ave e as asas de uma borboleta. Elas têm origem embrionária completamente diferente, né? Também possuem estrutura anatômica completamente diferente, mas tem a mesma função de fazer com que aquele organismo possa alçar voo. E nós temos a comparação embrionária, que também é muito importante. Os diferentes organismos, né, a gente consegue comparar os diferentes organismos de acordo com o seu desenvolvimento embrionário. E aí, desse desenvolvimento embrionário, ele possibilita revelar, né, alguns parentescos evolutivos, como, por exemplo, diversos vertebrados que possuem um desenvolvimento embrionário similar, mostrando que descendem de um ancestral comum, como vocês podem observar, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos têm o desenvolvimento embrionário inicial muito similar. E também nós temos a questão da distribuição geográfica, né? Que compara organismos da mesma espécie, mas que estão localizados em hábitats diferentes. Daí o próprio Darwin, ele observou que lá na ilha de Galápagos existia uma espécie que eram os tentrilhões, porém esses tentrilhões eles desenvolveram bicos diferentes de acordo com a alimentação disponível, então de acordo com a distribuição geográfica. Cada lugar que esses tentrilhões se adaptaram, eles tinham uma alimentação disponível diferente. E assim eles tiveram então que se adaptar e ter bicos diferentes para conseguir se alimentar. E aí, no nosso exercitando, nós temos essa questão. A seleção natural é o processo evolutivo que atua na população promovendo sua segregação, reprodução, mutação, preservação ou adaptação. Bom, a resposta correta é a adaptação. A seleção natural atua, então, selecionando os indivíduos mais aptos, né, mais adaptáveis, que sobrevivem ao ambiente, promovendo, então, a sua adaptação. Bom, agora que você já sabe sobre o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!